No dia do casamento, João apertou a mão de Miguel com força, enquanto o padre pronunciava as palavras finais na pequena igreja de Alfama, em Lisboa. O sol filtrava pelas janelas antigas, iluminando o rosto perfeito de Miguel, com aquele sorriso que havia conquistado João 2 anos antes. Mas na noite de núpcias, no quarto do hotel à beira do Tejo, João congelou ao ver as cicatrizes escondidas no peito de Miguel, marcas de uma violência que ele nunca imaginara, revelando um passado sombrio que ameaçava destruir tudo o que construíram. João sentou-se na cama, o coração acelerado, enquanto Miguel, ainda de terno desabotoado, olhava para ele com olhos cheios de medo. Eu ia-te contar, murmurou Miguel, a voz tremendo pela primeira vez desde que se conheceram. Mas tinha medo de perder você. João, advogado bem-sucedido de 28 anos, criado em uma família conservadora de Belém, sempre se orgulhara de sua vida organizada, onde cada decisão era calculada como um contrato jurídico. Ele havia escondido sua orientação sexual por anos, temendo o julgamento do pai, um militar reformado que via a homossexualidade como uma fraqueza imperdoável. Miguel, por outro lado, era o oposto, um artista de 30 anos, livre e expressivo, que pintava murais nas ruas de Lisboa e vivia sem amarras. Eles se conheceram em uma exposição de arte no Chiado, onde João, forçado por um amigo a sair da rotina, foi cativado pelo carisma de Miguel. O primeiro beijo veio semanas depois, em uma praça escondida, e desde então, João sentia que finalmente respirava. Mas agora, aquelas cicatrizes contavam uma história que João não estava preparado para ouvir. Miguel sentou-se ao seu lado, respirando fundo. Foi há 5 anos, em Porto. Eu estava em um relacionamento abusivo com um cara que não aceitava o fim. Ele me atacou uma noite, depois de uma briga. Fui para o hospital, mas nunca denunciei. Tinha vergonha, medo de que minha família soubesse. João sentiu um nó na garganta. Sua mente lógica corria para as implicações, porque Miguel escondeu isso. Havia mais segredos. Ele pensou na própria família, que ainda não sabia do casamento. Eles achavam que João estava em uma viagem de negócios. A pressão social em Portugal, apesar das leis progressistas, ainda pesava em comunidades tradicionais como a dele. Você mentiu para mim, disse João, a voz baixa, mas carregada de dor. Miguel negou com a cabeça. Não menti, omiti. Queria proteger o que tínhamos. Nosso amor era puro, sem o peso do passado. A discussão se estendeu pela madrugada. João caminhava pelo quarto, questionando cada momento do relacionamento. Ele se lembrava das noites em que Miguel evitava falar sobre ex-namorados, das vezes em que mudava de assunto ao mencionar família. Agora, tudo fazia sentido, mas de uma forma distorcida. E se isso acontecer de novo? E se eu não puder te proteger? Perguntou João, sentindo o peso da responsabilidade. Miguel se levantou, tocando seu braço. Você é minha âncora agora. Mas preciso que confie em mim. João hesitou. Sua mente voltava à infância, aos sermões do pai sobre homens de verdade que não mostram fraqueza. Casar com Miguel fora sua maior rebelião, mas agora, enfrentava o dilema, perdoar a omissão ou questionar a fundação de tudo. Pela manhã, eles decidiram conversar com um terapeuta amigo de Miguel, em Lisboa. Foi o primeiro passo, mas João sentia que o abismo se abria. No trabalho, dias depois, ele mal se concentrava nos casos. Seus colegas notavam a distração, mas ele disfarçava. Em casa, com Miguel, as noites eram tensas, cheias de silêncios interrompidos por discussões sobre honestidade. Semanas passaram, e a família de João começou a suspeitar. Sua mãe ligou, perguntando por que ele parecia distante. É o trabalho, mãe, mentiu ele, odiando-se por isso. Miguel, por sua vez, lutava com seus demónios internos. Ele pintava quadros mais escuros agora, refletindo a turbulência. Uma noite, após uma briga feia, Miguel saiu de casa, deixando João sozinho com seus pensamentos. Eu o empurrei para longe, pensou João, chorando pela primeira vez em anos. Ele percebeu que sua rigidez, herdada do pai, estava destruindo o que mais amava. No dia seguinte, procurou Miguel no ateliê, encontrando-o exausto. Desculpa, disse João. Eu também tenho segredos. Minha família não sabe de nós. Miguel assentiu, e eles se abraçaram, mas o dano estava feito. A confiança rachada exigia reparos profundos. Enquanto isso, a sociedade ao redor não ajudava. Em Portugal, casamentos gays eram legais desde 2010, mas em círculos conservadores, como o da família de João, ainda eram tabu. Ele via amigos heteros casados, com filhos, e invejava a normalidade. Miguel, vindo de uma família mais liberal no Algarve, não entendia completamente o conflito de João. Por que não conta logo? Perguntava. Porque eles me deserdariam, respondia João, imaginando a reação do pai. Uma tarde, em um café no Bairro Alto,
eles viram um casal gay sendo olhado torto por idosos. É isso que nos espera, murmurou João. Miguel apertou sua mão sob a mesa. Não se nos unirmos. Mas internamente, Miguel questionava se João aguentaria a pressão. O conflito escalou quando o pai de João marcou uma visita surpresa. Vou ficar uma semana, disse ele ao telefone. João entrou em pânico. Miguel sugeriu que ele contasse a verdade, mas João recusou. Ainda não. Ele pediu que Miguel se mudasse temporariamente para o ateliê. Miguel aceitou, magoado. Estou sendo seu segredo sujo. Durante a visita, João fingia normalidade, mas o pai notava algo errado. Você parece infeliz, filho. Encontrou uma moça. João engoliu em seco. Não, pai. À noite, sozinho, ele ligava para Miguel, sussurrando desculpas. Mas Miguel começava a duvidar. Quanto tempo mais vamos viver assim? No fim da semana, o pai partiu, mas deixou uma semente de dúvida. João decidiu confrontar seus medos. Ele marcou um jantar com a família, mas no último minuto, desistiu. Em vez disso, brigou com Miguel ao telefone. Você não entende o risco. Miguel rebateu, o risco é perder quem ama por covardia. João desligou, sentindo o mundo desabar. Ele dirigiu pela noite lisboeta, parando no mirador da Senhora do Monte, onde chorou olhando a cidade iluminada. Ali, percebeu que sua escolha definiria tudo. Voltar para Miguel significava enfrentar a família, abandoná-lo, trair a si mesmo. João voltou para casa naquela noite, encontrando Miguel embalando suas coisas. O que está fazendo? Perguntou, o pânico na voz. Miguel parou, olhos vermelhos. Não aguento mais ser escondido, João. Ou você assume, ou eu vou embora. Foi um ultimato que João temia. Ele sentou-se no sofá, cabeça nas mãos. Me dá tempo. Por favor. Miguel hesitou, mas desfez as malas. Eles passaram a noite conversando, relembrando os bons momentos, viagens para Sintra, piqueniques no Parque Eduardo VII, noites de amor sussurrado. Mas o passado de Miguel ainda pairava. João sonhava com as cicatrizes, imaginando a dor que ele sofreu sozinho. Dias depois, um evento no trabalho forçou João a decidir. Seu chefe, sabendo de sua orientação por rumores, o convidou para um evento LGBT corporativo. Traga seu parceiro, disse. João viu uma oportunidade. Ele convidou Miguel, que aceitou surpreso. No evento, no Centro Cultural de Belém, eles andaram de mãos dadas pela primeira vez em público. João sentia olhares, mas também apoio. Um colega gay se aproximou, parabéns pelo casamento. Ouvi falar. João gelou. Como sabiam? Miguel sorriu, eu contei a um amigo em comum. Desculpa se foi cedo. João sentiu raiva, mas também alívio. A notícia se espalharia. A família de João descobriu logo. Sua irmã ligou furiosa, pai está uma fera. Como pôde esconder isso? João viajou para Belém no dia seguinte, coração na boca. O pai o recebeu na porta, rosto vermelho. Entre. Dentro, a mãe chorava. Você é gay? E casado? João assentiu, voz firme. Sim. A Miguel. O pai explodiu, isso é contra Deus, contra a família. Saia daqui. João saiu, lágrimas nos olhos, mas sentindo uma liberdade nova. Miguel o esperava em casa. Como foi? Pior do que imaginei. Mas necessário. Eles se abraçaram, mas João sabia que o preço era alto, deserdado, sem herança, sem contato. Miguel, vendo o sofrimento de João, questionava sua própria omissão inicial. Se eu tivesse contado antes, talvez isso não acontecesse. João negou, não. Era inevitável. Mas internamente, Miguel lutava com culpa. Seu passado abusivo tornara cauteloso, mas agora via que a honestidade era crucial. Ele começou terapia, convidando João a participar. Nas sessões, no consultório em Campo de Ourique, eles exploravam medos, João, o abandono familiar, Miguel, a vulnerabilidade. O terapeuta os ajudava a reconstruir confiança, mas as sessões eram intensas, cheias de lágrimas e acusações. Enquanto isso, a sociedade testava o casal. Em Lisboa, amigos os apoiavam, mas em eventos sociais, João notava sussurros. Um dia, no metrô, um homem os insultou, anormais. Miguel rebateu, mas João o puxou. Não vale a pena. Internamente, doía. Ele perdia clientes conservadores no escritório, forçando-o a buscar novos casos.
Miguel vendia menos quadros, pois alguns galeristas evitavam artistas controversos. A pressão financeira crescia, testando o relacionamento. Uma traição veio de onde menos esperavam. O ex de Miguel, o abusador, reapareceu. Ele enviou uma mensagem: vi as fotos do casamento. Parabéns. Mas sei seus segredos. Miguel mostrou a João, tremendo. Ele quer dinheiro para ficar quieto. João, como advogado, sugeriu denunciar. Vamos à polícia. Mas Miguel hesitava, e se expuser tudo? Eles decidiram pagar uma vez, mas o ex pediu mais. Foi um erro. João sentiu raiva, porque não denunciou antes. Miguel chorou, tinha medo. A discussão escalou, e João saiu batendo a porta. Sozinho em um bar no cais do Sodré, João bebeu, questionando tudo. Vale a pena. Um amigo o encontrou, amor exige sacrifícios. João voltou para casa, encontrando Miguel acordado. Desculpa. Vamos denunciar juntos. No dia seguinte, na esquadra em Lisboa, contaram tudo. O ex foi preso, mas o processo expôs o passado de Miguel na mídia local. Jornais sensacionalistas publicaram: artista gay vítima de abuso casa em segredo. A família de João leu, e o pai ligou pela primeira vez em meses: isso é humilhação. João rebateu: é a verdade. Aceita ou perca um filho. O escândalo trouxe aliados inesperados. Amigos organizaram uma exposição beneficente para vítimas de violência doméstica, com obras de Miguel. No evento, no Lisboa Factory, centenas compareceram, incluindo ativistas LGBT. João falou publicamente pela primeira vez: nosso amor sobreviveu porque escolhemos a honestidade. Miguel o beijou no palco, aplausos e quando. Mas nos bastidores, a tensão persistia. João perdia o sono, preocupando-se com o futuro. Meses depois, a mãe de João apareceu na porta. Seu pai é teimoso, mas eu sinto sua falta. Eles conversaram horas, ela conhecendo Miguel. Ele parece bom homem, disse ela. João chorou de alívio. Mas o pai permanecia distante. Miguel, fortalecido, pintava com mais paixão, inspirado na resiliência deles. Porém, uma nova crise surgiu. João recebeu uma oferta de emprego em Bruxelas, melhor salário, mas significava mudança. E nós? Perguntou Miguel. Você vem comigo. Mas Miguel amava Lisboa, sua arte enraizada ali. É uma escolha impossível. Eles discutiram dias, pesando prós e contras. João via isso como escape da pressão social, Miguel, como fuga. Ficar é lutar, disse Miguel. João rebateu: lutar está nos matando. No fim, João recusou a oferta, escolhendo o amor. Mas o preço foi ressentimento sutil. Miguel se sentia culpado, João, sacrificado. A terapia ajudava, mas as feridas demoravam a cicatrizar. Com o tempo, o relacionamento estabilizou, mas as cicatrizes emocionais permaneciam. João trabalhava mais, compensando perdas financeiras, enquanto Miguel se dedicava a projetos sociais. Uma noite, em casa no Príncipe Real, Miguel propôs a adoção. Podemos formar uma família. João hesitou: com nossa bagagem. E a sociedade? Em Portugal, a adoção por casais gays era legal desde 2016, mas burocracia e preconceito eram barreiras. Eles iniciaram o processo, mas enfrentaram julgamentos em entrevistas. Uma assistente social perguntou: com o passado de violência, Sr. Miguel, acha seguro? Miguel saiu furioso, João acalmando. Vamos provar que somos capazes. A família de Miguel, mais aberta, os apoiava. Seus pais vieram do Algarve para uma visita, trazendo presentes. Estamos orgulhosos, disse a mãe. João invejava isso, contrastando com seu isolamento familiar. Uma carta do pai chegou: pensei em você. Mas não aprovo. João rasgou-a, mas o machucado reabriu. Ele começou a questionar se valia persistir. Talvez devêssemos nos separar, disse uma noite. Miguel chorou: não. Lutamos tanto. Mas João sentia o peso: perda de família, carreira estagnada, estresse constante. Uma traição maior veio de dentro. João, estressado, flertou com um colega no trabalho, nada físico, mas emocional. Ele confessou a Miguel, que explodiu, depois de tudo. Miguel saiu de casa, indo para o ateliê. João o seguiu, implorando. Foi um erro. Estou perdido. Miguel perdoou, mas a confiança abalada piorou. Somos tóxicos um para o outro? Perguntou Miguel na terapia. O terapeuta sugeriu pausa.
Eles concordaram em separar por um mês, João ficando com amigos, Miguel no ateliê. Na separação, João refletiu. Ele visitou a mãe secretamente, que o incentivou, seu pai amolece. Dê tempo. João percebeu que sua rigidez causava dor. Miguel, sozinho, pintou uma série sobre perda, vendendo bem. Ele encontrou velhos amigos, questionando se João era o certo. Uma noite, um ex-amigo o beijou, mas Miguel recuou, amo João. Ele ligou para ele, volte. Eles se reconciliaram, mais fortes. Mas o processo de adoção avançava, trazendo esperança. Eles foram aprovados para entrevistas com crianças. Conheceram Pedro, um menino de 8 anos órfão. Ele é como nós, lutador, disse Miguel. João se apaixonou pelo garoto, mas temia a responsabilidade. E se falharmos? Durante visitas, Pedro se apegou, mas a assistente alertou, a oposição de conservadores. De fato, o pai de João soube interveio, ligando para autoridades, meu filho não é apto. O golpe foi devastador. João confrontou o pai, por quê? Para te proteger de erro maior. João gritou, você me destruiu. Ele cortou contato definitivo. Miguel o consolou, mas Pedro foi realocado. Perdemos ele por preconceito, chorou João. Miguel sugeriu ativismo, vamos lutar publicamente. Eles se juntaram a uma ONG LGBT, falando em eventos. Em uma marcha no Rossio, João discursou, sociedade nos julga, mas amor vence. Aplausos, mas ameaças anônimas vieram. A tensão culminou em uma briga feia. Miguel acusou João de fraqueza, você deixa a família te controlar. João rebateu, e você escondeu seu trauma. Eles se separaram novamente, dessa vez incerto. João viajou para Porto, buscando clareza. Lá, encontrou um grupo de apoio gay, compartilhando histórias. Escolhas doem, mas definem, disse um membro. João percebeu que seu amor por Miguel valia o preço. Voltando, encontrou Miguel no aeroporto. Não vivo sem você. Eles recomeçaram, focando em si mesmos. Abandonaram a adoção por hora, priorizando cura. Mas a sociedade não parava. Um artigo no jornal expôs o pai de João como homofóbico, envergonhando-o publicamente. O pai ligou, quebrado, errei. Me perdoe. João hesitou, preciso de tempo. Com reconciliação familiar incipiente, o casal planejou renovar votos. Em uma cerimônia íntima na praia de Cascais, cercados de amigos, eles juraram honestidade total. Mas no fundo, dúvidas persistiam. E se o passado voltar, pensou João. A renovação de votos trouxe paz temporária, mas a vida testava mais. Miguel recebeu uma oferta para expor em Madrid, significando meses fora. Vá, disse João, escondendo ciúmes. É sua carreira. Miguel partiu, e a distância revelou fragilidades. Chamadas diárias viravam semanais, Miguel ocupado com novos amigos. João, sozinho em Lisboa, lutava com solidão. Ele reconectou com a família, jantares com a mãe, conversas tensas com o pai. Estou tentando entender, disse o pai. João apreciava, mas sentia falta de Miguel. Uma noite, Miguel ligou, conheci alguém aqui. Nada sério, mas me fez pensar. João sentiu o mundo ruir. Traição. Miguel negou, só conversa. Mas e nós? João voou para Madrid, confrontando, você prometeu. Miguel chorou, a distância dói. Sinto sua falta. Eles passaram dias discutindo, explorando falhas, João, workaholic, Miguel, impulsivo. Decidiram terapia online, mas a semente de dúvida cresceu. De volta, João questionava o casamento. Talvez sejamos incompatíveis. Miguel lutava para provar o contrário, cozinhando jantares, planejando viagens. Mas um incidente social abalou. Em uma festa no Bairro Alto, um amigo bêbado revelou o flerte de João anterior. Miguel explodiu, mais segredos. João explicou, mas o dano foi feito. Miguel saiu, passando a noite fora. João o procurou no ateliê, encontrando-o com um amigo próximo. Nada aconteceu, disse Miguel. Mas a confiança evaporava. Eles decidiram separação amigável, dividindo bens. João mudou para um apartamento em Alcântara, Miguel ficou com a casa. A dor era imensa. João focou no trabalho, ganhando promoção, mas vazio. Miguel expôs quadros sobre heartbreak, sucesso crítico. Amigos comuns mediavam, mas o divórcio avançava. Na audiência, no Tribunal de Lisboa, eles se olharam com tristeza. Desejo felicidade, disse João.
Miguel assentiu, lágrimas caindo. Pós-divórcio, João tentou namorar, mas comparava todos a Miguel. Uma noite, em um bar gay no Príncipe Real, encontrou Miguel com outro homem. Ciúmes o consumiu. Ele saiu, chorando. Miguel o seguiu, ainda te amo. Eles conversaram horas, admitindo erros. Fomos vítimas de pressões, disse Miguel. João concordou, sociedade, família, nós mesmos. Decidiram tentar amizade. Mas a amizade virou mais. Encontros casuais levaram a noites juntos, sem compromisso. É errado? Perguntou João. Miguel sorriu, é nós. Aos poucos, reconstruíram. A família de João, agora mais aceitadora, conheceu Miguel formalmente. O pai, após terapia própria, pediu desculpas, fui cego. João perdoou, sentindo closure. Com o tempo, eles voltaram a morar juntos, cautelosos. Miguel abandonou viagens longas, João equilibrou o trabalho. Eles adotaram um cão, símbolo de nova família. Mas um teste final veio, o ex de Miguel foi solto, contatando, quero paz, disse Miguel. João apoiou na denúncia renovada. O ex foi condenado, fechando o capítulo. A vida normalizou, mas reflexões profundas permaneciam. João escreveu um diário sobre sua jornada, considerando publicar. Para ajudar outros, disse a Miguel. Ele concordou, orgulhoso. Em uma viagem para o Douro, eles refletiram sobre escolhas. Pagamos caro, disse João. Miguel assentiu, mas crescemos. Ali, propuseram casamento novamente, mas simples. Sem segredos dessa vez. O segundo casamento foi discreto, na Vinha do Douro, com família e amigos. O pai de João abençoou, lágrimas nos olhos. Filho, estou aqui. Miguel sorriu seu sorriso perfeito, cicatrizes escondidas mas aceitas. Eles juraram lealdade eterna, sabendo o preço pago, anos de dor, perdas, reconstruções. Vida pós-casamento era calma, mas vigilante. João subiu na carreira, defendendo casos LGBT. Miguel fundou uma fundação contra a violência doméstica, usando arte para conscientizar. Mas tensões sociais persistiam. Em eleições, partidos conservadores ganhavam força, ameaçando direitos gays. O casal se engajou em protestos, marchando em Lisboa. Não voltaremos ao armário, disse João em um discurso. Miguel pintava murais ativistas, ganhando reconhecimento. Sua história inspirava jovens, mas atraía atas online. Ameaças chegavam, forçando-os a contratar segurança. Internamente, eles lidavam com sequelas. João tinha ansiedade, Miguel, pesadelos. Terapia contínua ajudava, mas momentos de dúvida surgiam. E se repetirmos erros? Perguntava João. Miguel respondia, aprendemos. Eles adotaram Pedro, agora 10 anos, após batalhas legais. O menino trouxe alegria, mas desafios, bullying na escola por ter 2 pais. Porque sou diferente? Perguntou Pedro. João explicou, diferença é força. Miguel ensinava a arte, fortalecendo-o. A família expandida unia-se em feriados. O pai de João, redimido, brincava com Pedro. Avô à prova, disse ele. Mas sombras do passado, um dia, o ex de Miguel enviou carta da prisão, pedindo perdão. Miguel queimou-a, fechado. João admirava sua resiliência. Anos passaram, o casal envelhecia juntos. Em seu 40º aniversário, Miguel surpreendeu João com uma viagem para o Brasil, raízes portuguesas. Lá, refletiram sobre a jornada, de choque inicial à aceitação. Valeu cada lágrima, disse Miguel. João assentiu, sim, mas quantos sofrem igual? De volta, eles publicaram um livro sobre sua história, Sorrisos Marcados, best-seller em Portugal. Entrevistas revelavam lutas, inspirando debates sobre homofobia, abuso, família. Críticos elogiavam a honestidade, mas conservadores atacavam, propaganda gay. No fim, sentados no terraço em Lisboa, olhando o Tejo, João perguntou, fizemos o certo? Miguel sorriu, sim. Amor vence. Mas a história deles questionava, em uma sociedade dividida, escolhas pessoais são sempre justas. E você, leitor, acha que esconder verdades por amor é justificável, ou a honestidade absoluta é o único caminho, mesmo que destrua tudo?